inferno começou aos 16 anos. A avó conta como fugiu de casa e enfrentou um destino chocante. Sebastiana sempre teve a alma inquieta. Com apenas 16 anos, enchendo o peito de sonhos em uma cidadezinha esquecida, onde a esperança era um luxo e a opressão uma rotina. Os muros da casa da sua infância eram mais altos do que os sonhos que ousava pronunciar. O olhar da mãe, firme como aço, e o controle do pai a sufocavam. A cada dia, a monotonia a corroía, e a jovem sabia que precisava de uma saída. Assim a ideia de fugir tomou forma. Tudo começou em uma noite em que a lua brilhava como um farol. Ela e seu primo Benedito tramaram uma fuga. Ele era seu amigo, seu aliado, e prometeu que juntos encontrariam liberdade. O sorriso dele era prometedor, e com um coração cheio de esperanças, Sebastiana decidiu embarcar nessa aventura. Elevava a cabeça com a certeza de que a vida a aguardava em um horizonte radiante. Mas, logo, a realidade cruel começou a se revelar. Casaram-se às pressas, um passo precipitado que parecia correto, mas que estava carregado de incertezas. Por trás das portas fechadas de seu novo lar, Benedito virou outro homem. O príncipe encantado se transformou em um jogador compulsivo, e cada centavo que tinham parecia escorregar entre os dedos. As promessas se desvaneceram, e ao invés de amor, ela enfrentou rage, gritos e uma espiral de violência. A dor fisicamente presente era acompanhada de um lamento silencioso que ecoava em seu peito. Sebastiana passou a se sentir invisível, aprisionada em sua própria casa. As cicatrizes do coração se acumulavam mais do que as marcas no corpo. Os gritos dela se dissolviam nas paredes, e o medo dominava seus dias. Quando Benedito, em uma noite de irresponsabilidade, perdeu a vida em um acidente grotesco, a sobrevivente dentro dela despertou. A liberdade que tanto almejou chegou de forma brutal, mas as marcas do passado nunca se apagaram. Com um emprego em uma fábrica local, começou a construir sua vida, um tijolo de cada vez. Ali, encontrou Antônio José, um homem gentil que a tratava com respeito. O amor floresceu lentamente, como uma planta resistente em solo árido. Mas a sombra do passado era constante, um sussurro a cada esquina que a cercava. A guerra dentro dela mal havia terminado, e agora ela lutava não apenas por si, mas por outras mulheres que enfrentavam ciclos semelhantes de opressão. Em uma tarde qualquer, um segredo de sua ascendência familiar a surpreendeu. Um legado de dor e opressão transmitido de geração em geração. O peso dessa revelação a abalou, mas também deu força. Ela decidiu que não seria apenas uma espectadora. Transformou-se em mentora, inspirando outras a se levantarem e a abraçarem suas próprias forças. A empatia leveava suas palavras como música, tocando o coração solitário de cada mulher. Ao construir essa nova vida, porém, um novo desafio surgiu. A ameaça que poderia destruir Sebastiana se viu em uma encruzilhada. Enfrentar os demônios que a perseguiam ou abandonar tudo em busca da felicidade. O futuro era tão incerto quanto o caminho por onde havia andado. Contemplando o amanhã, uma revelação inesperada assombrou a mente dela. Estava claro que sua jornada ainda estava longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Sebastiana estava em um momento crítico de sua vida. Com cada dia que passava, sentia que a sombra do passado se tornava mais pesada. As memórias de Benedito, o homem que havia amado, mas que havia aprisionado, eram como correntes em seus pés. Ainda assim, com Antônio ao seu lado, ela começava a vislumbrar uma nova esperança. Foi numa tarde quente de sábado que tudo começou a mudar. Sebastiana estava na fábrica, absorta em suas tarefas, quando o telefone que estava na recepção tocou insistentemente. A moça da recepção parecia nervosa enquanto atendia. O que seria? A curiosidade a fez levantar os olhos, mas logo se concentrou no seu trabalho novamente. Horas depois, já em casa, quando Antônio voltou do trabalho, algo parecia diferente. Ele entrou com um semblante tenso, como se estivesse carregando um peso imenso nos ombros. Sebastiana, você precisa ver isso, ele disse, mostrando o celular. Um vídeo estava circulando nas redes sociais. Um homem a reconhecia. Era um vídeo antigo de uma festa, e no fundo, na multidão alegre, estava Benedito. Sebastiana parou. Seu coração parou. A imagem havia sido postada há algumas horas e estava repercutindo. Ele estava vivo. Como isso seria possível? O que Sebastiana sentia era um turbilhão. Alegria, raiva, confusão. O homem que ela pensava ter perdido para sempre, que a tinha atirado em um abismo de dor, agora estava ali, em plena carne e osso, sorrindo e dançando. Mas o que gerou a maior tempestade dentro dela foi a mensagem que acompanhava o vídeo. Estou de volta, e agora a verdade vai ser revelada. Antônio parecia perder a cor do rosto. Você conhece esse cara? Você precisa me contar a verdade, Sebastiana. O tom de sua voz estava carregado de desconfiança. O calor entre os dois começou a esfriar. Ele a olhou nos olhos, buscando respostas que ela não tinha. Como poderia explicar o inexplicável? Antes que pudesse formular uma resposta, a porta se abriu violentamente. Era sua mãe, desesperada, respirando com dificuldade. Sebastiana, você precisa vir comigo. É urgente. Seguiram para a sala, onde o clima estava tenso. O que aconteceu? Perguntou Sebastiana, com o coração pulsando no peito. É Benedito. Ele diz que vai falar sobre coisas que a gente pensou que estavam enterradas. Segredos sobre nossa família. Você precisa se preparar. Essa verdade pode te destruir. A revelação da mãe cortou o ar e o nó em sua garganta se tornou quase insuportável. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Enquanto sua mãe falava, as memórias de medo e pavor voltavam como ecos. O passado que ela estava tentando enterrar agora voltava para atormentá-la. O que Benedito conhecia? Qual era a verdade que poderia abalar as fundações de tudo que era importante para ela? Neste momento, o telefone de Sebastiana começou a vibrar. Era uma mensagem de Benedito. Estou mais perto do que você imagina. Tudo que você conhece está prestes a mudar. Diante daquela nova revelação, as peças já estavam se movendo no tabuleiro. O que poderia acontecer agora? As respostas que tanto desejava poderiam ser as mesmas que a destruiriam. Quais segredos familiares estavam guardados nas sombras? Sebastiana sentiu uma onda de desespero, mas, nas profundezas de seu ser, um motor de determinação começou a ronronar. Ela não poderia se deixar vencer, não agora. Com o coração apertado, ela sabia que a batalha estava prestes a começar, e a guerra ainda estava longe de acabar. Sebastiana sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para o celular. A mensagem de Benedito pulsando na tela como um alerta. Os olhos se arregalaram. Estou mais perto do que você imagina. Tudo o que você conhece está prestes a mudar.
As palavras pesavam no ar, e o estômago dela se revirou em um nó. Ana estava ali, sem saber o que fazer. Qual será o impacto disso tudo? Sebastiana, você precisa me contar a verdade. Antônio insistiu, a voz tensa como corda esticada. E enquanto ela tentava processar toda a situação, sua mãe parecia apreensiva, a respiração curta. Vamos até a casa da sua avó. Ela pode saber sobre os segredos do passado. Não temos tempo a perder. A mãe disse, puxando-a pela mão. Sebastiana hesitou, mas seguiu. O medo a empurrava como um vento gélido. Chegando à casa da avó, a atmosfera era pesada. As paredes pareciam guardar segredos antigos. A madeira rangia sob seus pés como se sussurrasse histórias esquecidas. O olhar da avó, normalmente cheio de ternura, mostrava uma preocupação profunda. E naquele momento, Sebastiana percebeu que tudo o que pensava conhecer sobre sua família poderia ser uma ilusão. Vovó, é sobre o Benedito. Ele está vivo, disse Sebastiana, a voz trêmula. A avó palideceu, o rosto se contorceu em confusão e medo. Não pode ser. Não depois do que aconteceu. É verdade. Ele mandou uma mensagem e parece que ele tem segredos. O que aconteceu no passado? Sebastiana indagou, a urgência crescendo. A avó hesitou, a mão tremendo enquanto se apoiava na mesa. Por favor, não reviva isso, a avó pediu, o olhar distante como se estivesse revivendo momentos aterradores. Mas Sebastiana estava decidida. Eu preciso saber. O que Benedito pode ter que abalar tudo? A avó suspirou, os olhos marejados. Além da violência, havia algo mais sombrio. Algo que Benedito nunca deveria conhecer. A tensão no ar crescia. O que poderia ser pior do que o que ela já havia sofrido? Antes que a avó pudesse explicar, um barulho abrupto interrompeu a conversa. O telefone na mesa vibrou, anunciando uma chamada. A avó hesitou, mas atendeu. Era a voz de Benedito, clara e fria, cheia de urgência. Vovó, é melhor você não esconder mais nada. A verdade sairá, e será melhor que vocês estejam preparadas. As palavras cortaram o ambiente como uma faca. Zombando da fragilidade do momento, Benedito continuou. Ou vocês me dizem onde estão escondidos os pertences da família, ou eu revelo tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A avó ficou pálida como um lençol. As mãos de Sebastiana começaram a tremer, e ela percebeu que aqueles pertences poderiam ser muito mais do que objetos físicos. O silêncio encheu a sala e a tensão era palpável. Você está em perigo, Sebastiana. Se ele descobrir que você está se tornando forte, ele não hesitará em se vingar como antes. A avó sussurrou, apavorada. O pânico começou a tomar conta dela. Mas o que pode ser tão devastador? O que o Benedito sabe? Mas a cada pergunta, suas palavras pareciam mais vazias. O que ela realmente conhecia sobre sua família? Todos estavam em perigo, e a linha entre o amor e o ódio rapidamente se tornava indistinta. Antônio ficou em silêncio, o olhar dele fixo, transparecendo um misto de preocupação e força. Isso poderia destruir tudo o que eles haviam construído juntos. O que viria a seguir poderia desmoronar a nova vida que Sebastiana tentava construir com tanto esforço. E a revelação que Benedito prometia poderia significar o fim de sua liberdade. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem. Benedito estava mais perto do que se atreviam a imaginar. E naquele instante, Sebastiana soube que tudo poderia mudar. O que era essencial, o que realmente importava, estava em jogo. E enquanto a tensão se multiplicava, o futuro desmoronava ao redor deles, um abismo de incertezas a absorver todos. Como poderiam enfrentar o monstro que estava ressurgindo de seu histórico? O peso desse momento se esmagou sobre ela, um grito mudo ecoando nos recessos da mente. Sebastiana sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para o celular.
a mensagem de Benedito pulsando na tela como um alerta. As palavras pesavam no ar, e o estômago dela se revirou em um nó. A tensão na sala era palpável. Antônio, com o olhar fixo, parecia debater se deveria encorajá-la a confrontar o passado ou tentar protegê-la dele. A avó, com a expressão petrificada, só fazia lembrar que os fantasmas não eram apenas do passado, mas agora pareciam ter ganhado vida. "Vamos, precisamos saber a verdade", disse a mãe, puxando-a pela mão, enquanto o nervosismo a dominava. Quase sem vontade, Sebastiana seguiu, o coração martelando no peito. Cada passo em direção à casa da avó se sentia como se estivesse caminhando para o desconhecido. Ao entrar, o lugar estava envolto em uma ambiência de mistério. As paredes pareciam sussurrar segredos, e a avó olhou para elas como se esperasse que revelassem algo. "Vó, o que Benedito quer?" perguntou Sebastiana, a voz trêmula. "Ele não pode saber sobre os objetos", a avó começou, mas um grito estridente interrompeu a conversa. O telefone soou novamente, mas desta vez o som era cheio de urgência. Ela atendeu e a expressão da avó mudava de uma apreensão súbita a um pânico visceral. "Mãe, foi uma tragédia." Palavras cortadas, ininteligíveis, misturadas com gemidos. O ar ficou pesado ao redor. O que poderia ser tão devastador? As mãos de Sebastiana tremiam. O telefone escorregou das mãos da avó e caiu no chão com um estrondo. "Sebastiana, não, isso não pode ser verdade." O olhar da avó estava distante, um misto de dor e medo. A fisionomia dela se contorceu como se estivesse revivendo a própria dor. "Benedito." Ela sussurrou, como se o nome fosse uma maldição. "Ele se foi?" "Não pode ser", pediu a mãe, em desespero. E então o estrondo inesperado da porta que se abriu com força fez todos se virarem, revelando um grupo de homens, todos com expressões sombrias. "Estamos aqui para cobrar. O que era da família Moraes, agora é nosso." A risada cínica de um dos homens ecoou pela sala, enquanto ele puxava um papel, os olhos insensíveis fixos em Sebastiana. "Benedito não está morto. Ele se juntou a nós e está pronto para levar tudo o que lhe pertence", disse o homem, com um sorriso que prometia caos. O choque foi como um soco no estômago. Benedito, o homem que tantas vezes tinha assombrado seus pesadelos, não apenas estava vivo, mas agora estava aliado a pessoas que tinham ares de crueldade. A mente de Sebastiana girava. Não poderia ser verdade. As memórias de um passado aterrorizante haviam retornado, e com elas a possibilidade de um futuro sombrio. "Você não precisa ouvir isso, Sebastiana. Ele não tem poder sobre você", Antônio disse, colocando-se na frente dela. Mas o homem continuou. "Ele sabe, o que você escondeu, tudo está prestes a ser revelado." As palavras visavam como lanças. A avó caiu à cadeira, pálida. "Não, a verdade não deve vir à tona." Mas algo mais estava acontecendo. Enquanto a tensão aumentava, Sebastiana sentiu que havia mais daquela história. As peças da vida dela não se encaixavam. Por que Benedito voltaria assim? E essa ligação com aquelas pessoas? Por que o olhar da avó parecia tão familiar com o terror? De repente, Sebastiana percebeu que dentro de si existia uma força crescente, uma chama de raiva e confusão. "O que vocês querem?" ela gritou, a voz ecoando na sala, cheia de determinação. "Se Benedito querem a verdade, eu quero saber tudo." Nesse momento, o foco mudou. O olhar dos homens começou a se direcionar para a avó. Ela estava segurando algo na mão, um pedaço de papel, mas tão pequeno. Os homens se aproximaram, e Sebastiana, disposta a confrontar o que quer que viesse, deu um passo à frente. Mas a avó então revelou seus olhos, agora cheios de algo que Sebastiana nunca esperava: raiva e determinação, quase como se ela estivesse disposta a se levantar e enfrentar a tempestade de frente. "Não é bem o que você pensa."
O que Benedito quer saber não é só sobre você. Silêncio. Na verdade, ele é seu irmão. As palavras soaram como um rugido de trovão, e tudo em que Sebastiana acreditava se desfez. A verdade que poderia não apenas mudar sua vida, mas arrastá-la para um abismo de dor e confusão. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava escondido naquela família? As paredes pareciam se aproximar, e as sombras que antes eram invisíveis agora dançavam à luz incerta da sala. O futuro delas estava em perigo, e a batalha que se aproximava não era apenas sobre preservar a vida, mas sobre descoberta, perda e desespero. O que ela realmente conhecia sobre sua história familiar e como isso poderia moldar o caminho que ainda estava por vir. Na verdade, ele é seu irmão. As palavras ecoaram na sala como um trovão, e cada um deles sentiu o peso do impacto. Sebastiana parou. A mente girava, o coração pulsava, como se estivesse ouvindo ecoar um toque de campainha numa sala vazia. A ideia de que Benedito era seu irmão, distante e próximo ao mesmo tempo, era uma bomba prestes a explodir. A avó, agora pálida como um papel, parecia despedaçar-se por dentro, uma tempestade de emoções em seu olhar. Não pode ser, ela murmurou, enquanto as mãos trêmulas cobriam seu rosto. Fizemos o que era preciso. A decisão foi dolorosa, mas necessária. Que decisão? O que está acontecendo, vovô? Perguntou Sebastiana, a urgência cortando sua voz. Cada palavra soava como um pedido de ajuda. A sala não era mais apenas a casa da avó. Era um campo de batalha de verdades enterradas. Antônio estava tenso, observando cada movimento, buscando entender como a revelação sobre o passado batia na porta. Ele sabia que a revelação poderia ser devastadora para eles, mas, ao olhar para Sebastiana, uma sensação de pânico crescia. No dia em que Benedito nasceu, foi um dia difícil. Sua mãe, minha filha, estava em apuros. O pai de Benedito era um homem perigoso, um jogador, e as ameaças a ele eram muito reais. Meninas nunca devem ser vítimas das escolhas dos homens. Assim, para proteger a família, decidimos nos separar. Benedito foi dado a uma família que poderia protegê-lo. E a você foi dito que ele estava morto. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Sebastiana. A dor de saber que tantos segredos cercavam seu nascimento. Benedito cresceu em outra dimensão de vida, e agora estava de volta, buscando respostas e, talvez, vingança. Ela sentiu que camadas de sua existência eram como papel de seda, desintegrando-se ao toque da verdade. Mas algo naquele momento se agigantou. Um dos homens que havia entrado na sala, aparentemente impassível até então, deu um passo à frente. Você não entende, Sebastiana. Benedito não está aqui para fazer um reencontro. Ele quer destruir você. Ele está atrás dessas verdades. E neste jogo, você é a peça final. O choque percorreu o corpo dela. Destruir? Por que ele faria isso? Questionou. A voz um sussurro vendo tudo desmoronar. Porque o passado dele foi roubado de você. E ele quer vingança por isso. Acha que ele não sabe que nossos pais, de alguma forma, estavam envolvidos na miséria dele? Ele cresceu numa bolha de dor, sabendo que tinha uma irmã que viveu. Viveu sem ele. Tudo o que ele aprendeu, toda essa vida, que você estava lá, vivendo como se nada tivesse acontecido. A avó se afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, tremendo como uma folha ao vento. O horror estava a se instalar na sala. O homem continuou, suas palavras como punhaladas. Benedito nunca aceitou a separação. Ele está fazendo alianças com aqueles que podem ajudá-lo a derrubar o que considerava um sistema injusto. Ele não é mais aquele primo que você amava, mas um homem amargurado buscando a verdade a qualquer custo. Nesse momento, o telefone da avó começou a vibrar novamente. Todos olharam, o ambiente tenso. Seria ele?
ou uma nova mensagem das sombras do passado? A avó hesitou, mas atendeu, uma expressão de terror se alastrando por seu semblante. Vovó, é tudo verdade. Estou fazendo o que vocês temiam. Não é só sobre você e eu. É sobre tudo que nos destruirá. Benedito gritou do outro lado da linha, sua voz carregada de um tormento desenfreado. Esta história não é apenas minha. É de vocês. A verdade será revelada, e você, Sebastiana, será a última a saber. Os olhos de Sebastiana se arregalaram, e a sala ficou silenciosa. O ar parecia pesado. Cada respiração era um desafio. Seria possível que a revelação de Benedito não apenas mudasse suas vidas, mas também expusesse mentiras que deveriam ter permanecido enterradas. E no silêncio, um novo som cortou o ar. Um estrondo na porta. Alguém ou algo estava vindo. E a sensação de que a casa estava vivendo momentos decisivos deixou todos em alerta. Esse era o começo de algo muito maior. A verdade estava prestes a se desenrolar, e o que viria a seguir poderia mudar tudo sobre eles, sobre seus relacionamentos e até mesmo sobre quem eles realmente eram. A ansiedade explodia na sala, jogando perguntas nas sombras e deixando uma única certeza: eles não estavam a salvo, nem por um segundo. Sebastiana parou, o coração batendo em descompasso. A revelação de que Benedito era seu irmão ressoou como um tambor ecoando pela sala. O silêncio se instalou, pesado, enquanto suas palavras ecoavam em sua mente. O que a avó havia feito? Que segredos ainda estavam enterrados lá? Sebastiana, precisamos entender o que isso significa, Antônio disse, seu tom preocupado, mas firme. A expressão dele estava tensa, como se ele agora visse a realidade de forma diferente. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo na porta cortou o ar novamente. As luzes piscaram e a atmosfera tornou-se elétrica. A porta se escancarou, revelando um grupo de pessoas. Mas não eram os homens do passado. Eram jovens, com olhares determinados. Um deles, um rapaz alto, enfrentou o grupo com coragem inabalável. Nós sabemos de tudo, e Benedito está prestes a fazer algo irracional. Quem são vocês? A avó questionou, hesitante. Amigos de Benedito, mas também vítimas do que aconteceu, disse a jovem ao lado dele, com uma raiva que fervia em suas veias. Ele está buscando vingança. Não apenas contra vocês, mas contra toda a família Moraes. O desespero em seu olhar era evidente, e Sebastiana mal conseguia acompanhar. Mas por quê? O que Benedito sabe que pode ferir a todos nós? Perguntou ela, sentindo o pânico subir pelas costas. O grupo trocou olhares complicados e o rapaz respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Existem coisas que vocês não entendem. Benedito descobriu que, além de serem irmãos, o que sua família escondeu é muito pior. Vocês não são da linha dos Moraes. Ele hesitou, o queixo tremendo. Vocês são corpos de uma geração manipulada, um experimento de poder. E agora, Benedito quer expor tudo isso. Sebastiana sentiu como se o chão abaixo dela tivesse desmoronado. A sua identidade, o que ela considerava ser verdade, estava se desintegrando. O que você quer dizer com experimento? Como isso é possível? Perguntou, sua voz falhando. Ambas as famílias foram envolvidas em algo muito maior, um jogo de controle que começou há décadas. E o que Benedito tem em mãos é a prova de que a verdade foi distorcida e que vidas foram destruídas por ambição. Ele respondeu, a indignação saltando em cada palavra. A única maneira de se libertar disso tudo é confrontar o passado, expor a verdade. Mas vocês têm que escolher um lado. Ele precisa de ajuda, mas também está cego pela dor. Se não fizerem nada, tudo o que construíram, toda essa nova vida que vocês têm, pode ser levada ao caos de novo.
Uma onda de desespero passou por Sebastiana. A ideia de que sua vida poderia ser parte de um grande experimento, de um plano sombrio que apenas começava a se revelar, era demais. Ela olhou para Antônio, que respirava ofegante, os olhos cheios de questionamentos. Não era só sobre o passado de Benedito. Agora, seu próprio futuro estava em jogo. Então a avó, ainda em choque, soluçou. As mentiras que protegemos talvez sejam mais perigosas agora do que éramos capazes de imaginar. O lamento dela cortou o ar, como se uma janela tivesse se quebrado. Precisamos nos unir, resolver isso antes que Benedito faça algo que possa destruir todos nós. O jovem propôs, um olhar urgido e vulnerável. Enquanto as palavras dele ecoavam, Sebastiana teve um vislumbre do abismo que poderia se abrir sob seus pés. E nesse momento, um casal de homens entrou na sala com uma declaração explosiva. Chegou a hora de encerrar o ciclo. Agora sabemos o que realmente está em jogo. Não só a vida do Benedito, mas de todos nós. Preparem-se porque está a caminho algo que ninguém esperava. A verdade final. As paredes da sala pareciam se fechar, e uma nuvem de tensão pairava no ar. O que viria a seguir os transformaria para sempre. O que mais estava escondido? A única certeza era que a vida que conheciam estava prestes a se desmantelar, e a batalha pela verdade começava. Cada um deles estava prestes a se ver frente a frente com o que havia sido enterrado, mas dessa vez sem escapatória. Como poderiam enfrentar as sombras que estavam prestes a ser reveladas? Sebastiana parou, o coração batendo em descompasso. A revelação de que Benedito era seu irmão ressoou como um trovão na sala. O silêncio ficou denso, cada respiração parecia ser um esforço. Ela olhou para a avó, que agora parecia um espectro, pálida e fragilizada. O grupo de estranhos continuava ali, esperando uma resposta. Mas o que exatamente Sebastiana deveria dizer? Nesse instante, o telefone da avó vibrou de novo. Todos os olhares se voltaram para ela, e a tensão era palpável. Ela levantou a mão, hesitando, como se temesse o que poderia ouvir. A avó atendeu, a voz trêmula ao dizer: "Alô?" As palavras que ecoaram do outro lado foram um sussurro, mas tão carregadas de malícia que pareciam encher a sala de um veneno invisível. "Vovó, você fez a escolha errada. Agora você vai pagar por isso. E a sua neta, bem, ela vai ser parte do nosso jogo." Era Benedito. As risadas no fundo da chamada eram frias, aterradoras. O medo tomou conta de Sebastiana, e um nó se formou em sua garganta. "Não, não, não", repetia para si, como uma criança tentando afastar pesadelos. Tudo parecia uma armadilha. O jovem que havia entrado na sala, ao lado da garota, se aproximou, com uma expressão de desespero. "Precisamos sair daqui. Está perigoso." Mas antes que alguém pudesse se mover, as luzes começaram a piscar, e uma explosão de risos e gritos foi ouvida do lado de fora. Era uma cena de caos, como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar. E a porta atrás deles se fechou abruptamente, trancando-os no interior. A avó caiu ao chão, chocada. "Não, não pode ser assim." "Vovó, o que está acontecendo?" Sebastiana gritou, angustiada. Uma nova mensagem pingou no celular da avó. "A mesa de jantar. Agora, a verdade está lá." Uma onda de adrenalina passou por Sebastiana. "Vá, levante-se!" Ela gritou para a avó e, puxando Antônio, começou a se mover em direção à cozinha. O grupo de jovens os seguiu, a tensão crescendo a cada passo. Assim que chegaram à mesa de jantar, sentaram-se rapidamente, os corações batendo forte. "O que está acontecendo? Por que a verdade está aqui?" perguntou a garota. A avó trêmula começou a procurar entre os utensílios empoeirados. Eu não queria que você soubesse assim. Havia algo na mesa, algo que significava tudo." Com mãos nervosas,
Ela retirou uma caixa de madeira antiga, polida, mas desgastada pelo tempo. Ao abri-la, uma série de cartas e documentos saiu de dentro, caindo sobre a mesa. Todos se inclinaram para ver, mas, no meio da confusão, um estrondo diferente ocorreu. A porta da frente foi arrombada, e homens ameaçadores invadiram a casa, cercando-os. "Procuramos por você!" gritou um dos homens, com um olhar faminto, direto para Sebastiana. "Onde está a Zerdade?" Ele apontou para a caixa. "Você não pode esconder o que pertence a ele, a Benedito. Dê-nos!" "Saia daqui!" gritou a garota ao lado de Benedito, que já não era mais uma estranha, mas parte dessa luta. O clima estava pesado. No próximo momento, tudo se transformou em um carnaval de caos. Os homens avançaram e as vozes gritavam, misturando-se aos sons de vidro se quebrando. Os jovens tentaram proteger Sebastiana e a avó, mas um homem agarrou a avó e a puxou para fora. "Vovó!" O grito de Sebastiana cortou como um cristal, mas antes que ela pudesse se mover, um dos homens fez uma revelação chocante. Benedito não é seu irmão apenas por um acaso. Ele é o verdadeiro herdeiro. Você vive à sombra do que, por direito, deveria ser dele. Nesse instante, tudo parou. O que estava acontecendo? A avó começou a tremer. O olhar dela mudou, e os olhos se arregalaram. Não, não pode ser verdade. O clima se tornou opressivo. Sebastiana olhou para a mesa e então para o rosto da avó. Ela estava à beira de um colapso, toda a dor sofrida sendo exposta a todos. "O que mais você escondeu?" Enquanto a caixa de madeira escorregou das mãos da avó e o conteúdo se espalhou pelo chão. Uma fotografia caiu na frente de Sebastiana, e o que ela viu a fez parar com o coração na garganta. Na foto, uma mulher que parecia exatamente com ela, lado a lado com Benedito. Quem é essa? Uma sensação gelada percorreu sua espinha. O caos ao redor ainda gritando e rangendo. O mundo pareceu parar por um segundo, e a verdade a golpeou. As mentiras que ela pensava conhecer estavam prestes a serem expostas de forma brutal. Sebastiana olhou para a caixa novamente, suas mãos trêmulas se estendendo em busca de respostas. O que mais estava escondido? E enquanto ela sussurrava a pergunta que ninguém queria ouvir, uma nova figura apareceu na porta. Uma sombra do passado que prometia mudar tudo novamente. O que aconteceria a seguir? Sebastiana olhou fixamente para a fotografia espalhada no chão. O rosto da mulher, que se parecia tanto com ela, pareceu saltar da imagem. O coração dela acelerou, como um tambor estrondoso. O que estava acontecendo? O que mais a avó escondia? As perguntas dançavam em sua mente, se chocavam como ondas em uma tempestade. No instante em que a avó abria a boca para falar, um estrondo veio do lado de fora, seguido por gritos. O grupo de homens que havia invadido a casa cercava a entrada, as sombras alongadas na luz da noite. "Cadê a verdade, Sebastiana? Você não pode fugir do que somos!" Um deles gritou, os olhos ardendo em fúria. O tempo parecia parar. O clima tenso fazia a respiração dela se tornar superficial. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Enquanto os homens avançavam, um deles empurrou a avó, que caiu de joelhos. "Se favor, não machuque minha avó!" Sebastiana gritou, o desespero ressurgindo. Nesse momento, uma voz familiar ecoou. "Parem! Deixem ela em paz!" Era Benedito. Ele apareceu na porta, mais imponente do que nunca, seus olhos focados como laser. O grupo hesitou, surpreso. "Não quero que ninguém machuque minha família." Os homens ficaram em silêncio, parecendo confusos com a presença dele. Benedito deu um passo à frente. "Eu vim trazer a verdade de volta, a de todos vocês."
Você não sabe quem você realmente é, Sebastiana. A indignação na voz dele repentinamente gerou tensão no ar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas de repente, tudo mudou novamente. Uma explosão a sacudiu. A porta atrás de Benedito foi arrombada e um novo grupo de pessoas invadiu a sala, suas faces cobertas. Pegamos o que queríamos. Onde está a caixa? Um deles gritou, sua voz carregada de poder. O olhar de medo no rosto de Benedito se transformou em terror. Os homens antes ameaçadores agora pareciam pequenos frente a essa nova força. Essa caixa não é só um objeto. Está cheia de segredos que vão desestabilizar todo mundo. Benedito gritou, mas seus advertências foram em vão. A nova gangue avançou e uma luta se iniciou. Sebastiana se viu no meio da confusão, olhando para todos os lados. Cada grito, cada movimento era como uma cena fogosa que queimava sua memória. Antônio, gelado ao seu lado, puxou Sebastiana protegendo-a. Mas todos estavam tão imersos em suas próprias lutas que o tempo pareceu se esticar. Em meio ao caos, um homem da nova gangue se virou para a avó de Sebastiana. Você sabia o que estava escondido. Você traiu todos nós quando escondeu essa verdade. Agora vai pagar. As palavras golpearam Sebastiana no peito como um punhal. O que era aquilo? Dar um passo atrás parecia a única opção a ser tomada. Num estalo, a avó caiu e a caixa de madeira escorregou de suas mãos, as cartas e fotografias voando pelo ar. Não, vovó! Sebastiana gritou, o desespero tomando conta de seu ser. Se a avó caísse, tudo desmoronaria. Eu não sou só sua avó. Eu sou parte de uma história que envolve vidas. E você, Sebastiana? A avó começou, sua voz falhando. Você não é quem pensa que é. Ela sussurrou, os olhos arregalados de terror. O mundo ao redor dela se desfez. Como assim? O que você está dizendo? E antes que a avó pudesse responder, os homens envolvidos na briga se lançaram sobre Benedito, que foi derrubado. Num instante dramático, tudo tornou-se um redemoinho de corpos. A verdade que poderia libertar a todos estava se tornando uma arma. E Sebastiana percebeu que não era apenas seu passado que estava em jogo, mas sua identidade. As palavras da avó ainda ecoavam em sua mente. O que mais havia sido escondido? E a única certeza que restava era que a tempestade estava apenas começando. Sebastiana se lembrou do olhar de cada um deles, da avó que sentia como a terra sob seus pés começava a rachar, e no fundo de sua mente, uma única pergunta queimava. Quais segredos ainda estavam ocultos? E a luta por controle estava apenas começando. Sebastiana se sentiu paralisar ao ouvir a revelação da avó. Você não é quem pensa que é. As palavras ainda flutuavam no ar, enquanto a confusão tomava conta dela. Os homens ao redor, a luta desenfreada. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções. A avó estava ao chão, seu olhar embasbacado. O que isso queria dizer exatamente? As sombras na sala pareciam dançar, e os rostos dos homens eram verdadeiras máscaras de fúria. A verdade está prestes a vir à tona. Um deles gritou, enquanto o caos continuava. O impacto da frase da avó reverberou em Sebastiana. O que ela sabia, até então, parecia se desvanecer diante dos novos fatos. O que ainda estava escondido? E então, como se o universo tivesse conspirado para deixá-los ainda mais vulneráveis, uma nova onda de tensão se aproximou. Uma explosão veio do lado de fora da casa, sacudindo tudo. A porta da frente foi arrombada, e um grupo totalmente diferente invadiu o espaço. Não eram os homens ameaçadores que já estavam lá, mas sim indivíduos com uniformes e distintivos policiais. Polícia! Todos no chão! A voz autoritária cortou o ar. Dentro do frenesi, os homens que ameaçavam a avó e sua família congelaram.
A sala era um cenário de confusão, e a antiga tensão agora se misturava à nova. Sebastiana podia sentir seu coração disparar, mas no meio da gritaria, uma figura se destacou. Era um oficial e se aproximou de Benedito, segurando um olhar intenso. Benedito Moraes, você está sob prisão. Precisamos falar sobre o que você fez. A cena mudou drasticamente. Segundos antes, Benedito parecia um homem determinado. Agora era apenas um prisioneiro. Seu olhar se transformou de raiva para desespero. O quê? Vocês não entendem. Eu só quero a verdade. Minha irmã precisa saber. E a verdade é que você não está apenas fugindo do que fez. O oficial insistiu. Sua voz foi seca como uma folha queimada. Mas do que você realmente é. Não está apenas sendo acusado de roubo, mas de muito mais. A sua ligação com o que aconteceu na família Moraes pode não ser o que você imagina. As palavras soaram como uma bomba. Uma ligação com algo mais profundo? Sebastiana perguntou-se se seu irmão estava realmente atrás de algo que ia além dela. Uma onda de alucinação se instalou quando se lembrou do mistério que cercava a sua família. Não apenas o irmão perdido, mas um peso maior em seus ombros. O grupo de jovens que havia entrado na sala, agora paralisado, olhava para Benedito com uma mistura de horror e empatia. Benedito, o que você escondeu de nós? Uma jovem perguntou, seu olhar sombrio. Você mentiu sobre tudo. Não, eu fiz isso por vocês, para proteger, para que ninguém tivesse que saber da verdade. Ele se virou para Sebastiana, olhos ardentes e cheios de dor. Sebastiana, a verdade é que há um legado que você não deve carregar. As emoções explodiram como fogo lento. O que ele queria dizer? O que poderia ser mais devastador do que tudo que já enfrentaram? As luzes estavam piscando e as sombras dançavam, levando o clima ao desespero. Legado? Que legado? Um dos homens, prestes a ser detido, perguntou com um tom de desconfiança. Benedito, você precisa revelar tudo antes que seja tarde demais. E então, um grito cortou o ar. Parem! Parem tudo agora! A nova figura na porta, uma mulher, surgiu. O cabelo bagunçado e os olhos brilhando. Não deixem que ele leve você para baixo com ele. A verdade é minha e sua, Sebastiana. Você não entende? Sebastiana piscou, procurando entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher? Quem é você? Perguntou, a voz quase tremendo. Sou a verdadeira herdeira dos Moraes. E você? Ela se aproximou, os olhos cruéis e íntimos. Você sempre foi uma peça, em um jogo muito maior. Enquanto as palavras dela ecoavam, cada parte da sala pareceu colapsar sob o próprio peso. O choque foi brutal. O que mais estava em jogo? Quem realmente era, senão a irmã perdida de um sobrinho vingativo? As peças estavam se movendo e o que Sebastiana percebia como verdade agora parecia um labirinto cheio de mentiras. E no centro de tudo, a avó caiu ao chão, em um grito de desespero. Não, não digam isso. Uma balança de emoções estava prestes a quebrar. O passado, o presente, tudo se entrelaçando em uma revolução de consequências que podiam mudar o curso da vida de todos ali. E enquanto as peças continuavam a se mover em um jogo sem regras, Sebastiana quase podia sentir o chão se abrir sob seus pés. O que ela realmente sabia sobre aquela família? A conclusão ficava mais distante, mas uma única pergunta pairava no ar. O que aconteceria se a verdade finalmente emergisse da escuridão? Sebastiana ficou paralisada, a imagem da mulher na fotografia queimando em sua mente. A sala estava cheia de caos, vozes gritantes e o barulho dos corpos colidindo. Quem é você? Ela repetiu, as palavras saindo como um sussurro. O olhar da mulher nos olhos dela era uma mistura de raiva e dor. Eu sou a verdadeira herdeira, Sebastiana. Nossa família não é quem você pensa que é. Nós somos parte de algo muito maior, algo que você vai saber.
O impacto nas palavras dela foi como um choque elétrico. O ar na sala estava carregado de tensão, e em cada olhar, um fragmento da história que poderia ser desenterrado. Chega! Benedito gritou, sua voz agora mais fraca, mas ainda cheia de coragem. Não podemos ficar assim. Precisamos descobrir a verdade juntos. Ele olhou para o grupo de estranhos que tinha se tornado seu apoio. Os policiais agora estavam nas suas costas, mas ninguém parecia prestar atenção. A avó de Sebastiana, ainda sentada no chão, manteve seus olhos fixos na caixa. A verdade está conosco, mas não a percebemos. Ela gaguejou, a voz falhando enquanto buscava mais palavras. Essa caixa tem os segredos que vocês precisam. Aquilo que Benedito enfrentou. Aquilo que separou as nossas famílias. O grupo hesitou, a expectativa preenchendo o ar. A jovem se aproximou da caixa, suas mãos trêmulas. Vamos, podemos descobrir o que realmente aconteceu. As cartas escorregaram pelo chão, e cada uma parecia mais poderosa do que a anterior. A avó não mentiu, mas camuflou a verdade para proteger vocês. Isto era tudo parte de um acordo que eu nunca quis. A mulher continuou. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar com o barulho da luta ao redor, um silêncio repentino tomou conta. Olhos fixos na caixa aberta. As cartas começavam a contar uma história. Vejam, está tudo aqui. Benedito insistiu, se esforçando para se levantar. As primeiras cartas eram registros antigos, documentos que mostravam um laço mais forte entre as famílias do que qualquer um imaginava. O sonhar e o sofrer de gerações passadas estavam ali, expostos. Pais foram exilados e irmãos se tornaram estranhos, todos envolvidos em uma teia de poder e ressentimento. Uma lâmina de revelações cortou o silêncio. Nós fomos manipulados desde o início. Nascemos como peças numa máquina que não conseguimos controlar. O grupo ficou em choque. Mas uma chama de esperança começou a surgir. Todos os olhares se encontraram em um acordo silencioso. Era hora de terminar essa história e começar uma nova. Eu não sou sua inimiga, disse a mulher, com lágrimas nos olhos. Eu só quero saber quem sou, também. Era hora de se unirem, de se transformarem de estranhos em aliados. E assim, com um movimento final, os oficiais da polícia começaram a prender os homens que ameaçavam, interessados bem mais na verdade do que na desordem. Vocês têm mais a perder do que imaginam aqui. Um deles declarou, abrindo caminho para a nova chance que estava nascendo. E a avó, que seguia forte, finalmente pôde falar. Esqueçam as brigas. Estamos aqui um ao outro. Agora podemos reconstruir tudo. Chega de segredos. A tensão diminuiu, e na sala um sentimento novo começou a crescer. A ideia de uma nova história emergia, uma que poderia unir ao invés de separar. Os laços estavam se formando bem na frente deles. E no final, todos sentiram que a verdade estava ao alcance. Juntos podemos enfrentar o que vier, disse Sebastiana, olhando para Benedito com um novo entendimento. Era hora de aceitar as sombras do passado e seguir em frente. Mas a verdade, que estava prestes a emergir, poderia muito bem ser apenas o começo de outra batalha invisível. E enquanto o grupo se unia, uma nova mensagem pulsou no celular de Sebastiana. As palavras eram ominosas. A verdade nunca se esconde por muito tempo, e a guerra ainda não acabou. Agora, antes de você ir, preciso da sua atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa fazer isso,
pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.